Vai lá, Ricardo. Cara. Legal. Voltamos? A gente está há uns 5 anos nesse Terra Vista, né? Eu dei 2 palestras lá, não foi isso? Sim, sim, sim. Então, o assentamento Terra Vista é um assentamento da reforma agrária aqui na região. Foi o primeiro assentamento da reforma agrária aqui na região Cacaueira. Tá? E é um dos lugares mais organizados que existe na região aqui em termos de assentamento. Tá? Inclusive, ele tem uma pequena agroindústria, né? Eles fabricam chocolate muito bom, por sinal. Acho que você chegou a provar, não foi? Eu estive lá na fábrica. Tá? Então, ele tem uma pequena unidade industrial e tem outros processamentos também. Eles fazem uma polpa de açaí muito boa, uma polpa de cupuaçu também muito boa. Tá? E também produzem produtos in natura, né? Eles participam aqui em Itabuna, numa feira agroecológica, trazem produtos semanalmente, tá? E até mesmo agora, durante essa pandemia, há uma entrega em casa, né? Então, eles continuam atendendo a região aqui com produtos de excelente qualidade, agrícolas e agroindustriais, né? Bom, apesar disso, dessa boa participação, tá? Eles ainda têm uma tecnologia, tirando essa questão da fábrica de chocolate, ainda é uma tecnologia do século XIX, tá? E isso vale para toda a região, tá? A gente não conseguiu trazer para as populações rurais brasileiras, com exceções, é claro, mas, a grosso modo, as tecnologias do século XXI. Não chegou. A não ser nos grandes empreendimentos agroindustriais, tá? A não ser na produção de soja em larga escala, na produção de cana em larga escala, na produção de milho em larga escala. Fora esses grandes produtores, nada contra a produção de commodities, acho que tem que produzir também, mas o Brasil não é formado por esses grandes produtores, tá? Apesar de eles terem um impacto na balança comercial positiva, a maioria dos empregos não são gerados por esses grandes empreendimentos, tá? A maioria dos alimentos que chegam às nossas residências não são gerados por esses grandes empreendimentos, tá? Então, é a chamada agricultura familiar, né, que traz o alimento e que distribui renda nesse país. Tá? E, infelizmente, nunca os governos que passaram no Brasil deram atenção devida a isso. Tá? Até nos ditos governos anteriores aí de esquerda, a atenção no agronegócio foi muito maior do que na atenção na agricultura familiar. Bom, a gente tenta, depois que a gente... Em Salvador também eu tentei me unir às produtoras de acarajé, as baías de acarajé, a padarias também, mas nunca fui feliz nessa aproximação. Eu tive muito contato, como o Fernando Pessoa falou aí, com a Polo Petroquímico de Massari, com a Petrobras, mas nunca tive felicidade de ter esse intercâmbio com a pequena e média indústria na região. Vindo para cá, a gente continuou fazendo essas tentativas até que conseguimos alguma coisa, tá? E um desses exemplos é esse empreendimento, tá? Essa dissertação de mestrado, que é uma transferência de tecnologia que não é a única universidade que detém, mas ela detém essa tecnologia e transferiu para... Está transferindo, na verdade, né, para o setor agrícola. E o que é isto? Tem um grupo de mulheres nesse assentamento Terra Vista que elas produzem cosméticos, sabonetes, shampoos, cremes para pele, perfumes, baseados em produtos orgânicos, em óleos essenciais extraídos da Mata Atlântica ou em culturas que eles fazem lá. Tá? Acontece que essas mulheres, apesar de desenvolverem, têm domínio da tecnologia de produção do cosmético, de terem até uma inserção no mercado, elas não dominavam a produção do óleo essencial. Tá? Então elas compravam o óleo essencial e tem um custo muito alto no negócio delas. Então a ideia foi transferir para essas mulheres um destilador. Tá? O destilador que elas usavam, elas alugavam um destilador, e esse destilador, a preço de mercado, é em torno de R$5.000. O que para a indústria não é nada, mas para elas, para o padrão de vida que elas têm, de capital,
padrão de vida é excelente, mas o capital que elas têm não permite elas adquirir um equipamento de R$ 5.000. Né? Então, qual foi o desafio? Foi estudar a transferência de tecnologia para essas mulheres, porque também não adianta você botar equipamento lá se elas não estão preparadas para operar o equipamento, para funcionar o equipamento. Estudar esse processo de transferência de tecnologia e também uma tecnologia que realmente caiba no bolso delas, que elas tenham condição de operar, manter, aprimorar. E pensando que também que isso tem que ser escalável, ou seja, ela tem que ser reproduzível em outros ambientes. Então, nós pegamos e desenvolvemos um destilador. Nome bonito para panela de pressão com serpentina. É só isso o equipamento. Uma panela de pressão. A válvula, a gente adaptou uma tubulação. Compramos a tubulação num ferro velho. Colocamos um balde de plástico de algum produto que foi usado. Água e saía do outro lado o óleo. O óleo essencial. Tá? Então, foi isso. Esse destilador é um panela de pressão com uma tubulação. O que pode parecer simples para nós, engenheiros químicos em particular, mas para essas pessoas é sair do século XVIII para o século XX. Nem XXI, né? A ideia é chegar ao século XXI, que quem sabe a gente consegue automatizar esse processo. Então, isso foi feito. Elas já produziram óleo de casca de laranja, óleo de casca de limão, óleo de lírio, tá? E esse mestrando pegou essa ideia, conversando com elas, e propôs nesse concurso que houve de formatar o negócio, que elas também estavam vendendo em feiras de maneira bastante informal. Então, ele colocou isso nesses concursos de startups, né, esses concursos de empresas, de empreendimentos, tá? E ele ganhou o primeiro lugar na categoria de empreendimentos ligados a associativismo, ligados a cooperativas. Né? E o Vinícius aí está de parabéns, claro, a gente ajudou, mas a ideia é essencialmente dele, a proposta foi ele. E é um exemplo de integração universidade-sociedade, que não tem um glamour, que é trabalhar com a Petrobras, com grandes empresas, mas que pode gerar, né, os resultados ainda não se concretizaram, pode gerar benefícios sociais e econômicos para essas comunidades. Né? Só fazendo menção, eu e Khalid estamos orientando o David, né, que trabalha com economia solidária. Ele já morou num assentamento desse. Eu já visitei o Terra Vista, junto com o Khalid, que é um empreendimento, a ideia dele. Eu entrei, quando eu estava na UFRJ, conversei com o líder lá, lembra? E a ideia era levar os alunos da UFRJ para passar um mês para exatamente desenvolver esse tipo de ideia, né? Eles têm muita coisa, inclusive a biodiversidade que ele tem lá plantado é fenomenal, né? Nós visitamos lá e o menino agora está no doutorado, vendo o impacto social de colocar uma biorefinaria, né? Mas com esse primeiro projeto, inclusive nós aprovamos o projeto, lembra, Khalid? Que o dinheiro não saiu ainda, né? Que era 1 milhão e pouco para comprar esses equipamentos para treinar o pessoal, né? É um projeto. Não é nesse pessoal, não, é em outro lugar. É em outro município, no município de. Mas a ideia é essa, biorefinaria. Essa que você está falando aí é para Guaraná. Era o Guaraná, exatamente. Já tem tantos anos que eu sei que o dinheiro não saiu. Mas a ideia é essa, porque eu acho que já está respondida a pergunta, né, do INPEC. O INPEC pergunta por que no curso de engenharia química a parte social é tão negligenciada? Olha, existe sim, por exemplo, no caso da UFBA, né, o polo petroquímico absorvia muito do nosso tempo, tá? E isso não deixava mesmo espaço, faltava braços e pernas para avançar em outras áreas. Como eu falei, quando eu vim para cá, aqui a região é essencialmente agrícola e permitiu a gente se esforçar mais nesse intercâmbio. Mas, retorno a dizer, não é falta de vontade nossa. Tá? A gente tentou, e outros colegas meus em Salvador também tentamos fazer esse intercâmbio. Mas você bate na porta, bate duas, não dá certo, quando chega uma demanda, e a gente também tem que responder à demanda da sociedade. As empresas brasileiras fazem parte da sociedade. Tá?
e você terminava sendo absolvido, tá? Mas eu concordo, acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ter essa, essa atenção especial também a esses setores. E aí, há que também que ter incentivos. Não precisa ser incentivo econômico, não, pode ser incentivo institucional. Por exemplo, o CNPq, quando você pega lá as regrinhas para fazer classificar um projeto, as regras são muito claras do ponto de vista de artigos, do ponto de vista quantitativo. Mas as regras não são claras para esse empreendimento social, para essa ajuda social. Tá? Tá melhorando. Tá? Antigamente nem patente contava, hoje já conta. Antigamente um relatório técnico não contava, hoje já conta. Mas ainda é muito modesta essa mudança para que essas atividades de extensão sejam valorizadas tanto quanto as atividades de pesquisa. Eu acho que é aquela clássica do tripartite, né? do tripé: pesquisa, ensino e extensão. A questão da extensão tem melhorado cada vez mais, mas ainda está em segundo plano em relação à pesquisa e ensino. No caso da engenharia, principalmente a engenharia química, eu acho que já está lá no quinto lugar, né? O Khalid é muito utópico e a realidade, nu e cru, é o seguinte: se chegar um projeto social e chegar um projeto da Petrobras, o pessoal pega o projeto da Petrobras porque vai ganhar dinheiro. Essa é a realidade nua e crua, né? Para você ir no assentamento de bota, né? Pegar seu carro, como eu fui lá para Itabuna, Ilhéus com você, sair rodando toda aquela aí. Olhar, ver, dar ideia, esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Você sabe que aí vem o dinheiro do Banco Mundial, você sabe que é complicado. Você acaba não ganhando nem artigo. Então o pessoal não se interessa. Quando eu falo, é a maioria mesmo. Eu tenho essa estatística. Ninguém quer trabalhar com social, entendeu? A engenharia química. Então, a extensão hoje está sendo cobrado pelo MEC nos cursos. O MEC cobra, principalmente do curso de engenharia química, porque a extensão é dar um curso. Não, não é dar um curso, não. O que, você está fazendo para a sociedade? Você está popularizando a ciência? O que, você está fazendo? Então, hoje, existe um peso muito grande na nota lá que o MEC dá para os cursos, exatamente nessa extensão. Por isso que eu acho que vai forçar a barra. E o pessoal agora tem que ter gente disposta a fazer isso. Disposto a fazer isso é como o Khalid falou. É esquecer um pouco a demanda da indústria, é esquecer um pouco da demanda do meio científico, que nos cobra por artigo, por quantidade, não por qualidade. E aí você vai fazer o quê? Aí você fica naquele, vou trabalhar nos dois. Aí você trabalha 24 horas por dia. Essa é a realidade. Quem quer fazer, trabalha 24 horas por dia. Tem uma pergunta aqui, cara. O CEPLAC morreu? A CEPLAC é um órgão aqui da região que foi criado há várias décadas atrás, né? E apoiou muito a região do ponto de vista da cultura cacaueira, tá? Posteriormente, ela se envolveu também em outras culturas, tá? Ela se diversificou a produção, o apoio dela, né? Então, por exemplo, muita coisa que é produzida hoje na região, tem, por exemplo, açaí, cupuaçu, gado leiteiro, piscicultura, teve muito apoio da CEPLAC. De uns 20 anos para cá, houve uma mudança na política governamental em relação à CEPLAC e ela deixou de ter o status que tinha antes. Tá? Antes, a CEPLAC tinha um orçamento próprio. Tá? Era um estado dentro do estado. Tá? E, para você ter uma ideia, no temporário do cacau, o orçamento da CEPLAC era maior do que o orçamento do estado da Bahia. Tá? Aí houve um arredondamento do estado, saiu dessa figura jurídica de ser uma autarquia com orçamento próprio e passou a ser um órgão do Ministério da Agricultura, submetido a todas as regras. E ela não soube, no meu ponto de vista, não soube se adaptar aos novos tempos. Tá? Então, ela poderia ter se transformado como a Embrapa é hoje, tá? Mas ela não soube, ela quis retomar ao passado, onde ela tinha uma autonomia muito grande. A CEPLAC aqui na região construía hospital, estrada, era um governo. Tá? Mas ela foi pensada para ser um órgão de pesquisa e de extensão para atender a agricultura da região. Se tornou muito grande e aí houve ingerências tanto boas quanto ruins, mas o fato é que tem 20 anos ou mais que ela não faz concursos.
e os seus quadros estão envelhecendo, aposentando, etc. Tá? Mas eu acho que a CEPLAC pode ainda funcionar se houver um reordenamento dela, mas visando ela se transformar num órgão de pesquisa, num órgão de extensão, certo? Num órgão que funciona, digamos assim, comparativamente à Embrapa, né? Como a Embrapa funciona. Tá? Mas ela, no meu entender, ela não soube se adaptar aos novos tempos. Queria ter a autonomia que tinha antes e aí perdeu espaço político, perdeu espaço econômico e tá difícil se reerguer agora mais. Tá? É complicado. Tem uma pergunta aqui da Evelyn. Com a experiência dos dois durante a graduação, o que agrega mais conhecimento ao aluno? O contato com empresas e o empreendedorismo ou as iniciações científicas? Eu acho que ambas. Acho que ambas, tá? Acho que ambas, tá? Eu acho que a pessoa que entra na universidade, ela tem que absorver o que ela tem de melhor, tem que viver o que ela tem de oportunidades, tanto formais quanto informais, tá? Então, tem os diretórios acadêmicos, tem os congressos de estudantes, tem os estágios, tem a iniciação científicas, tá? Tem as empresas juniores, tá? Eu acho que ele tem que navegar por todos esses espaços, vivenciar esses espaços para ter uma formação rica, variada, e depois ela decidir o que quer fazer da vida dela, né? Eu acho que o estágio é importante, mas também trabalhar politicamente, entender o que é um ser que nós somos seres políticos. E aí o espaço acadêmico, do diretório acadêmico, é muito rico, tá? O espaço de empreendedorismo da empresa júnior também, tá? Então, eu acho que é o momento da pessoa viver todas essas experiências e depois ela sai com a opinião dela e atua do jeito que achar mais interessante. Uma pergunta foi para os dois, é o seguinte. Durante a minha graduação, não tive nem contato com empresa, nem empreendedorismo, nem iniciação científica. É engraçado porque eu ia... Não é exemplo para ninguém, tá? Como eu ministrava aula desde 17 anos, tanto em favela como nos colégios, na Bahia eu fui no Colégio Antônio Vieira e teve outro colégio, que era no Águia, deu as aulas no Águia. Então, eu gostava muito de dar aula. E o meu estágio, eu tentei fazer estágio, mas como eu contei uma vez numa live, eu passei em primeiro lugar lá no concurso do estágio, da Copene. Quando eu cheguei lá, tinha passado em termodinâmica, o pessoal mandou eu arrumar uma biblioteca de livro de termodinâmica. Aí meu estágio durou 5 minutos, então eu não aprendi nada no estágio. Eu pedi demissão na hora e voltei a pedir meus empregos nos colégios, né? Graças a Deus não tinham arranjado professor. Em termos de empreendedorismo, eu tive 3 empresas, porque eu fui pedindo demissão da UFBA, fui pedindo demissão da Braskem Vinílico e tal. Cheguei a botar 3 empresas, né? E não gostei muito de ser empreendedor. Naquele tempo era barra pesada, eu trabalhava com modelos, né, matemáticos. Computador não era a facilidade que tem hoje. Então, quando eu fechava um projeto, praticamente eu gastava o dinheiro quase tudo em aluguel, porque o meu computador era aquele velho, 2 bits, quebrava. E o conserto, caro de novo, não lembra disso não, o conserto era caríssimo. Então, praticamente, eu alugava, Khalid, o computador da UFBA. Eu pagava, o computador e trabalhava e o cara só liberava de 10 da noite às 6 da manhã. Né? Então, eu ia para a UFBA com a minha empresa, né? Era eu e Rogério, chegou a ser eu e Rogério, você lembra? Foi professor da UFBA, e trabalhava de madrugada lá, né? E no outro dia eu tinha que dar aula em colégio, tinha que ir para a Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu dei aula lá também, então era pauleira, né? Então, na verdade, o que eu digo aos alunos é o seguinte: para você sair com conhecimento, eu participei do DA há muito tempo, do diretório acadêmico, até na reconstrução da Uni eu estava no curso da Petrobras, mas faltei muita aula do curso da Petrobras para a reconstrução da Uni. Aquelas reuniões que demoravam a madrugada, o pessoal fazendo política, é engraçado pra caramba, hoje eu acho engraçado. Mas o que eu digo é o seguinte, é como o cara te falou, participar desses eventos dentro da universidade é tentar participar o máximo possível.
O que eu aconselho é o seguinte: nunca deixe de lado os fundamentos. Mesmo que você não vá para a aula, pega o livro e estude. Era o que eu fazia. Eu comprava livro. Quando eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, comprava livro, livro. E fazia tudo isso. Tomava cerveja, jogava bola, tudo que todo mundo fazia. Participava do diretório acadêmico, tudo. Mas chegava em casa, pegava o livro, eu estudava. Teoria. Eu me lembro que as provas, eu tirava sempre de 7, 8 por ali. Mas é o seguinte, prova fácil pra caramba, todo mundo tirava 10. Eu tirava 7, 8. Prova difícil pra caramba, todo mundo tirava 2, 3. Eu tirava 7, 8. Porque eu sabia muito a teoria, né? E fazia pouco exercício. Fazia assim, um exercício, outro e tal. Então, de repente, eu sabia estudar, não sei, eu dava sorte, eu estudei aquilo que caiu. Mas o fato é que o que eu aconselho é o seguinte: participe, meta as caras e tenha vontade de fazer as coisas, né? Não adianta você chegar e falar assim, porra, vou colar. Aqui na Bahia fala pescar, lá no Sul fala colar, né? O cara entra na disciplina, não vou estudar não, porque eu vou colar, vou fazer o trabalho, não vou participar do trabalho, e ganhar nota 10. Ele que está se prejudicando. Hoje eu falo para meus alunos isso, minha obrigação aqui é passar a aula para vocês. Vocês podem discutir comigo o que vocês quiserem. A obrigação de vocês é estudar. Se vocês não estudarem, vocês vão pagar isso no futuro, como eu pago hoje. Na UFBA, no meu tempo, não tinha transferência de massa. Quando eu fui fazer mestrado, o curso de transferência de massa era momento, massa e calor. Eu falei, isso aí eu não estudei na UFBA, vou estudar pouquinho só para tirar nota para passar no mestrado. Quando chegou naquela disciplina e doutorado, eu só queria termodinâmica e engenharia de processo. Hoje, o que eu preciso de transferência de massa, se você for ver, a maioria dos livros que eu tenho é de transferência de massa, porque eu não sei. Então, toda vez que tem um projeto, eu pego aquele livro, estudo tudo em transferência de massa, ou seja, o trabalho que eu estou tendo para estudar. Enquanto termodinâmica eu respondo rápido, e depois eu vou ver, hoje, para responder qualquer coisa de transferência de massa, eu tenho que estudar para depois responder. Então, se vocês têm a chance de estudar, estude, pô. Participe do DA, é bom essa integração entre alunos. Pô, se for pegar um estágio legal, eu fui coordenador de estágio. Quando o aluno pegava um estágio que não era para fazer nada, era para arrumar isso, eu dizia, pode sair do estágio, não vou dar crédito a você, não. Aí ele ficava, o aluno lá no FRJ, ficava, mas professor, eu digo, quero falar com o seu coordenador. Eu ligava o coordenador da empresa, meu aluno da FRJ, ele está sendo coordenado, ele não vai ficar arrumando, não, ele é formado para poder ser treinado aí. Ou vocês estavam, aí dava uma bronca no engenheiro que estava coordenando o menino lá de estágio, para botar ele na linha, porque tinha um programa de estágio, tinha um projeto de estágio para seguir, né? E eu cumpria isso rigorosamente, não deixava o aluno solto, né? Então, tem que ser um bom estágio. Empreendedorismo, no meu tempo não tinha, mas esse negócio dessas empresas, né? Como é que chama, cara? Que é o Prisma, que tem na UFBA. Empresa Júnior. Essas empresas júnior é muito legal, eu acho. Eu já dei uns 3 ou 4 cursos para empresas júnior diferentes, né? Mostrando o método, como é que ele podia fazer um portfólio. Integração energética, água, são cursos curtos para ele vender, né? Então eu gostei muito. E o pessoal, geralmente, da empresa júnior sabe muito bem formado, porque pega problemas legais para resolver. Então, é o que Carlos falou. O que você for entrar, se dedicar. Não é fazer como se for, vai jogar bola? Jogue a sério. O pessoal me chateia aqui, quando eu jogo bola com o menino de 2 anos, eu quero ganhar, e faço gol e chateio ele. Ele que vai se virar, para ele aprender que a vida não é tão fácil assim. É 10% de inspiração, 90% de transpiração. Só completando, por exemplo, também a pessoa tem que tomar decisão. Eu fui fazer um estágio numa empresa de engenharia, que eu pensei que era muito legal e tal. Passei um mês lá, percebi que o que os caras faziam era copiar e colar. Aí eu disse, não, peraí, isso não é engenharia. Eu não fiz engenharia para sair copiando e colando. Aí eu larguei o estágio. Perfeito. E ganhava bem pra caramba na época. Eu larguei para fazer o quê? Nada. Eu disse, não, eu não vou ficar aqui. Então as pessoas têm que ter coragem de dizer, ó, esse espaço não está me trazendo coisas boas, não estou aprendendo. Tá? Então a pessoa tem que ter essa coragem de tomar essas decisões também. Certeza. Eu, no caso, voltei para dar aula, né? Por isso que eu gosto muito da aula, né? E eu vejo aí, um exemplo, já que a gente está assim no papo, eu vejo o pessoal hoje metendo pau em Paulo Freire, né?
falando aquelas coisas todas. Inclusive, assisti um vídeo que o pessoal passou para mim. Rapaz, Paulo Freire é a filosofia que tem por trás do método dele. Pô, não é. Pô, eu não vou discutir isso, não. Pronto, já vou entrar aqui. Eu me chateei hoje com um grupo aí de colegas que eu tenho que são de uma linha de pensamento um pouco diferente da minha. Aí estavam falando de Paulo Freire, eu fiquei chateado. Aí eu digo, pô, esse pessoal não entende nem que é Paulo Freire e fica falando. Mas tudo bem, tudo bem. Passou. Continuemos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que o aluno deve passar por ambos. Maurício. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. São focos diferentes. A participação em pesquisa acadêmica desenvolvida dentro da própria academia e o contato com o aluno, com as empresas, estágio, pró e cooperação. É o que eu tenho que responder isso é o seguinte. Se você pega uma iniciação científica, como eu estou falando, que o cara manda você, não treina você na iniciação científica, não sai para nada. Note o seguinte, eu fiz a graduação, ia me formar em 4 anos e meio, passei naquele curso SEMPEC, fiz o curso da Petrobras. O curso da Petrobras me ensinou a achar onde a cobra dorme, ou seja, um projeto seguindo aquela receita de bolo que a Petrobras me ensinou. Eu seguia tranquilo, fazia, né? Primeiro passo, segundo passo, não sabia nem o que tinha por trás. Mas o mestrado, é que eu falo para os alunos, é importante fazer o mestrado e doutorado. Me deu o quê? O método científico. Eu sei agora encarar qualquer problema, como o cara que falou, você tem um conhecimento horizontal, pega o problema, se você sabe os fundamentos, sabe o problema, e sabe formular o problema, é o que o mestrado te dá, não importa o trabalho que você fez no mestrado. Eu procuro formar meus alunos que ele encare o problema e saiba formular o problema e dar as etapas, os caminhos para chegar à solução. Isso que é importante, formar o aluno. Então, eu só fui conseguir isso no mestrado. Vocês, não sei se vocês conhecem Zé Carlos Pinto, ele já é professor titular lá no UFRJ. Ele foi meu estagiário. Quando ele perguntou para mim, ele trabalhou comigo nesse projeto que Khaled citou logo no começo, né, dos primórdios da UFBA. E o Zé Carlos chegou para mim de fazer o mestrado e falou assim, eu estou indo fazer o mestrado. Eu digo, não, você não. Porque ele, como ele foi meu aluno de iniciação científica, eu falei, não, você vai para o doutorado direto. Não existia nem isso no Brasil. Se não tem sentido você, da forma que encara os problemas, ir para o mestrado. Eu, por exemplo, precisava do mestrado. Se eu não tivesse tido o mestrado, eu não faria um bom doutorado. Eu não teria conhecimento do método científico. Mas o Zé Carlos, por exemplo, já estava pronto. Ele fez várias iniciações científicas. Então, a pessoa que faz uma iniciação científica boa, ele sabe usar o método científico. Sabendo o método científico, ele vai saber, ele vai pegar qualquer assunto e vai dissecar facilmente. Essa é a minha opinião. Isso mesmo, tá certo. E eu também, cara, assim, Fernando, acho que a maior função nossa enquanto orientador é formar pessoas, né? Formar pessoas, né? Então, alguns alunos até não entendem, que acham que a gente não está ajudando, porque eu também não sou do professor que pega na mão e faz, não. Eu digo, ó, você tem que se virar, cara. É claro. Eu estou aqui para lhe orientar, não é para fazer o seu trabalho. É claro que se eu fizer, vai fazer mais rápido, vai publicar mais, mas nossa função não é essa. Nossa função é orientar, formar pessoas. Tá? É isso mas também depende da pessoa, né? Como você falou o exemplo aí, você entrou num lugar que não está agregando, não está acrescentando, você tem que ter a coragem de sair. Enquanto a pessoa é estudante, os riscos que ela corre é muito pequeno, muito pequeno. Tá? Claro que se você está trabalhando, é arrimo de família, aí é outro cenário. Você vai pensar 2, 10 vezes antes de tomar uma decisão dessa. Mas enquanto você é estudante, não é arrimo de família, você tem que se arriscar. Tem que experimentar muitas coisas. Um exemplo disso é o Milico. Como é o nome dele? É Chico. Francisco. Francisco também estagiou comigo. Aí eu fui para Braskem Vinílico. Ele estava estagiando na Braskem Vinílico. Aí ele passou na Petrobras e passou no mestrado. É exatamente isso. Na época ele conversou comigo, aí isso, eu quero fazer o mestrado. Falei, tá tudo bem? Não, mas aí eu sustento minha avó, na época. Eu falei, não faça o mestrado, vai pegar seu emprego, porque se você for sustentar sua avó com a bolsa de mestrado, porque eu passei por isso, né? Você não vai ter paz em fazer seu mestrado. Pega o emprego, estabilize sua vida, e depois você faz o mestrado, com vontade. Ele fez mestrado, doutorado, e é professor da UFBA. E excelente profissional, de primeira.
Sim. Então, é a isso. vontade. Isso. É como o cara Perfeito. que falou, se for arrimo de família, né, é aquela coisa, você vai para onde? Que caminho? Tem que sustentar, né? Com isso na Uhum, cabeça não tem como trabalhar bem. uhum. Perfeito. Genial, tal, kkkk, parabéns pela iniciativa. Medeiro, parabéns. Exemplo que deve ser bastante divulgado. Grande mestre Joelson. Isso. Joelson. Bom, não sei, não tive o prazer de conhecê-lo. Bom, essas são as informações aqui. Joelson, rapaz, é o rapaz lá do assentamento Terra Vista, o Ah, líder. Joelson, pô, o chefão. É ele que me deu a Isso, casa, falou para mim se eu quisesse morar lá. Ele me isso, dava uma casa lá, ele construía em um mês, ele me dava uma casa para eu ficar lá uns 3 meses. isso. Deixa eu ver aqui. Joelson, exatamente, gente boa. David Sacana, para falar aqui. Muito bom, a aula de conhecimento amplo. A formação humanística é cobrada nos cursos de engenharia desde 2003, mas a UFBA nunca incluiu, Ó, a nos seus formação currículos humanística e nos seus é projetos. Por quê? a formação humanística é muito importante. Agora, inclusive tem um trabalho recente da Confederação Nacional da Indústria que mostra que a deficiência maior do engenheiro, em geral, do Brasil, é na formação humanística em relação à formação técnica. Não quer dizer que a nossa formação técnica não tem o que melhorar. Tem que melhorar, sim. Mas comparando a formação técnica com a formação humanística, a nossa formação humanística tem que melhorar muito. Fato. Mas a pessoa também, o estudante também, ele não pode esperar que a universidade deixe ele pronto para a vida. Tá? A universidade prepara ele, dá ferramentas a ele, dá conhecimento básico, dá ferramental conceitual, para ele poder enfrentar os problemas que ele vai encontrar lá na frente. Tá? Concordo que, do ponto de vista formal, temos que melhorar na questão formal, na formação humanística. Contudo, a universidade, informalmente, ela dá espaços para a pessoa vivenciar isso. Tá? Então, por exemplo, a pessoa pode e deve frequentar a faculdade de sociologia, a faculdade de psicologia, a faculdade de filosofia. Tá? Ela pode e deve participar dos movimentos estudantis, dos movimentos do seu bairro, né? Dos espaços de solidariedade. Isso tudo vai trazer para ela essa formação humanística. Não precisa ter um professor em sala de aula que diga o que é ser solidário. Né? Não precisa ter uma cadeira formal para dizer como a pessoa pode interagir socialmente. Tá? Então, apesar de nós, eu estou colocando como docente, podemos melhorar esse aspecto, mas eu acho que a universidade, a Constituição, ela permite os espaços, ela dá as oportunidades para as pessoas terem essa formação humanística. É que as pessoas não querem. Né? O que é que custa a pessoa ir para o curso de filosofia e fazer lá um curso de sociologia? Não custa nada. Se inscrever na disciplina, a universidade permite, sem custo nenhum. Tá? O que é que tem? Ela vai lá, ou pega um livro de psicologia e estuda, ou pega um livro de filosofia e dá uma lida no livro. Está lá na biblioteca, gratuito. Tá? Então, não vamos querer também colocar nas costas da instituição universitária que a pessoa não está preparada. Ela também tem que ser proativa nesse processo. Pessoal falando aqui, perfeito, a atividade de extensão tem que ser mais valorizada. As diretrizes curriculares da engenharia... Ah, sim, já falei. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham de se tornar professor com e sem experiência de atuação como engenheiro no mercado? O que vocês acham de se tornar professor? Certo. O que ele está falando, estou entendendo? Aqui é o Adriano. Foi mestre lá pelo Cimatec. Deve estar fazendo doutorado lá. Eu estou achando que essa pergunta é o seguinte. O pessoal, aquilo que eu falei, né, cara? O cara faz iniciação científica, mestrado, doutorado, faz concurso para professor, é professor. Então, o que você acha da pessoa se tornar com e sem experiência da atuação como engenheiro no mercado, né? Ser professor universitário? Bom, eu posso começar respondendo, só para dar a diretriz aí, cara de
deu uma respirada. Não, é o seguinte, quando eu entrei para a universidade, primeira aula da universidade, eu era professor da UFBA, né? Na verdade, eu era contratado da FAPEX, a Fundação de Apoio, e dava aula lá na UFBA e tal. Mas depois que eu fui para Braskem, e passei lá 6 anos, Braskem Vinílico, até ali eu só tinha aquele projeto de simulação, né? Então, as aulas que eu dava eram algoritmo, modelo, tudo. Mas quando eu fui para Braskem Vinílico e vi a real, né? Na real, assim, tudo de teoria virou prática. Hoje, aquela experiência me ajudou muito, que hoje eu consigo, com muito maior facilidade, ministrar aula, qualquer que seja a área, né, que eu vou dar aula, eu coloco os exemplos da indústria. E, é como eu estou dizendo, a pesquisa na universidade, além de gerar conhecimento, ela tem um papel fundamental. Eu sempre falo isso, a pesquisa tem um papel fundamental, que é exatamente nos dar formação e experiência para a graduação. Imagine você ministrando ela na graduação, falando dos seus experimentos, seja computacionais ou laboratoriais. Você vai dar uma aula de método numérico e fala assim, a convergência de Newton é essa, enquanto o livro fala assim, Newton é o melhor método para convergir. Só, não é bem assim, porque depende, tal. Pá. Então, note o seguinte, a sua experiência com a pesquisa, seja computacional ou laboratorial, você deve levar. Então, para mim, a pesquisa na universidade, bem como a extensão, que mexe muito na parte humanística, se a gente começar a trabalhar, vai levar o conhecimento para a formação dos alunos de graduação. Então, é assim que eu penso a pesquisa e a extensão. Eu aprendo com ela, com a pesquisa e com a extensão, e passo para meus alunos a experiência. Não quer dizer que eu vou estar certo. Quando eu passo a minha experiência para os alunos, eu espero que eles me retruquem. Fala, não é assim não. Eu me lembro uma aula que eu ministrei no FRJ, que foi briga durante 2 horas. Porque eu estava dando aula sobre metodologia científica e eu comecei a falar sobre ciência e religião. E, por acaso, alguém falou alguma coisa. Eu falei, não, Deus sou eu. Pô. Aí o pau quebrou, né? Porque eu botei a frase no quadro. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. E ele é o maior. Se ele é o maior e fez se eu fosse o melhor de todos e fizesse alguma coisa, a minha imagem e semelhança seria igual a mim. Então, eu sou Deus. Então, note que essa é uma sala de 90 e poucos alunos, toda a religiões possível. Formar um pau. Uma discussão, 2 horas, pau quebrando, pau quebrando, pau quebrando. Aí, até que faltaram 3 minutos, eu falei, parou todo mundo. Alguém mudou de religião? Não. Essa é a diferença de ciência para fé. Você não vai mudar. E ciência você tem que mostrar fato. Na verdade, eu queria mostrar essa diferença. Mas como o negócio engendrou por um lado, acabou isso. Então, tem algumas coisas que você tem que ter fé para poder funcionar. E o resto é ciência. A minha experiência foi um pouco diferente da de Fernando Pessoa. Eu me formei, fui fazer mestrado, fiz o concurso para a universidade. Naquela época não tinha professores com nível de mestrado e doutorado no Brasil, então eu entrei só com graduação na universidade. Aí depois fiz doutorado. Agora, para poder trazer a experiência prática para a sala de aula, para a minha formação, eu fiz estágios nas empresas. Tá? E a maior parte das pesquisas que eu orientei são de assuntos ligados, no caso, à indústria petroquímica, e aqui a questão da agrícola, produção agrícola na região. Então, eu supri essa minha não participação enquanto funcionário, enquanto profissional na indústria, pelos todas essas orientações, esses trabalhos de projetos cooperativos que o Fernando falou aí. Tá? E eu não acho que fiz uma escolha errada, não. Eu tinha estagiado na indústria e eu percebi que poucos, na ocasião, na época, eu acho que não mudou a realidade hoje, poucos engenheiros na indústria, no caso petroquímica brasileira, de fato trabalhavam como engenheiro. A maioria era coordenador de equipes. Tá? Não fazia o trabalho de engenharia mesmo que o Fernando, por exemplo, falou e que fez, que eram simulações, experimentos e resolver os problemas. Na verdade, eles eram tocadores de equipes de trabalho. Eu queria ter a formação de engenharia sólida, forte, e eu
fiz uma estratégia diferente da que o Fernando Pessoa. E eu tive a oportunidade, né? Não é por fora de oportunidade. Eu me lembro que eu estava fazendo um mestrado e a Dalquímica ligou para mim e disse: eu queria conversar com você. Eu disse: rapaz, eu não quero fazer entrevista de emprego. Eu disse: não estou lhe perguntando para entrevista. Você já está contratado. Eu disse: não, peraí. Deixa eu terminar meu mestrado, porque eu sabia que se eu fosse para a indústria, a pressão para o trabalho ia ser grande, eu ia começar a ganhar um monte de dinheiro, certo? Ia começar a me comprometer, e eu queria terminar o meu mestrado. Aí eu disse: depois de terminar o mestrado, vocês me procurem. Claro que como eu falei, eu entrei na universidade como professor e segui outra carreira. Mas eu superei essa deficiência que eu tinha com esses tantos de projetos cooperativos, com esses tantos de orientações. Claro que tem muitos professores que se escondem atrás das carteiras, se escondem atrás dos seus laboratórios e não vão ver a realidade. Tá? E realmente é complicado, porque você está no laboratório, com as condições bem controladas, tudo funcionando bonitinho. Aí você pega, vai para a indústria, quando você mede a temperatura, não é aquela que você esperava. Quando você vai bater a concentração, tem o contaminante que bagunça todo o seu modelo. Mas a realidade é essa, você tem que trabalhar com a realidade. Tá? Então, é muito interessante trabalhar com a realidade. Eu gosto muito, né? Eu me lembro do episódio, rapaz, que eu fiz um modelo de um reator. Rapaz, um balanço de massa fechava, que era uma beleza, tudo bonitinho, e é dinâmico, e funcionava. Já o balanço de energia não fechava, rapaz. Havia uma defasagem no tempo de 10 segundos. Mas só que 10 segundos era o tempo de residência da molécula no reator, então era 100% de diferença. E eu não estava entendendo o que está acontecendo, mudar, né? E conversando com a indústria, conversando com o operador, conversando com o engenheiro e nada. Até que um dia eu estava em São Paulo, eu vinha cada 6 meses, né, para conversar com o pessoal e tal. Aí eu quero ir no show de fábrica, quero acompanhar lá no reator o que está acontecendo. Aí eu fui, peguei a planilha, peguei o fluxograma do processo e fui acompanhar linha por linha, rapaz. Um trabalho, para mim, muito interessante, mas com certeza é um trabalho muito exaustivo. Lá, como você falou, botar chapéu e ficar no sol, ir na chuva, linha por linha. Até que eu cheguei no ponto que era o seguinte: o reator tinha 2 pontos de tomada de temperatura. Uma na saída do reator e um a uma certa distância da saída do reator. 10 segundos. Acontece que no SDCD, em toda a documentação, fazia referência ao ponto imediatamente na saída do reator. Esse termopar deu problema, eles simplesmente chavearam no SDCD o tag que tinha lá, mas não mudaram o tag, não mudaram o rótulo do instrumento. Ou seja, eu recebi uma informação que, na verdade, o ponto de medição não era ali, era 10 segundos mais adiante. Mas como é que eu percebi isso? Só indo a campo, só suando. Né? Então, aconteceu também comigo. E aí, rapaz, foi uma alegria danada quando eu vi isso. Comigo também aconteceu na Braskem Vinílico, numa coluna de destilação, a pressão não batia de jeito nenhum, não batia. Eu fui com o engenheiro mecânico lá, correr linha, chegou lá, o medidor de pressão estava quebrado. Eu digo, porra, passei 3 meses ajustando o modelo, essas coisas. Medeiros, fala aqui, quer ser meu coordenador de emprego, Fernando? Claro, aparece lá no Cimatec, antes que eu mude para outro emprego, hein? Eu sou muito volátil. Eu vou para a Federal do Sul da Bahia, trabalhar lá com o Joel. Venha. Você me prometeu a vaga de titular, né? Até hoje estou esperando. Rapaz, eu tentei, mas... Eu sei. A gestão aqui não quer pessoas com seu gabarito, não. Prefere pessoas que não deem trabalho, Fernando. Pessoal aqui, ó, o que o senhor acha dos professores que ainda insistem em programar em Fortran? Rapaz, qualquer linguagem serve. Fortran, Pascal, C. A pessoa tem que saber programar, saber a lógica de programação. Não tem problema, não. Eu acho o seguinte, eu acho que hoje, com a sofisticação, né, que tem em você poder juntar tudo como DLL, programe, contanto que dê certo, né? Bem pragmático. Eu programo. Porque essas linguagens mais modernas têm a interface bonitinha, né? HTML, papapá. Tudo bem, a interface é importante para o usuário, mas no meio científico você pode ter uma saída em texto e resolver o problema e tal. Exatamente. Maravilhoso. Maurício fala aqui, os alunos se espelham junto aos professores e os veem como referência. Os professores têm um papel importante na sua formação humanística.
ainda fala que é um grande preconceito do engenheiro contra a formação humanística. Aí Fernando Caldas, eu acho. Eu penso que nossa universidade pública precisa de mais engenharias e naturais. As humanidades estão roubando a cena e quase não fazem ciência propriamente. Fernando Caldas é um itabunense aqui. Ah, é? É. Ele está em Portugal fazendo doutorado dele. E muito obrigado, Fernando, pela sua presença. Ele é um exímio tocador de violão, certo? Que bom. Um filósofo, né? Letrista, né? Então, eu Ensaísta. tenho certeza que ele escreveu isso só para provocar. Tenho certeza que ele escreveu só para provocar. Eu concordo, viu, Fernando, pelo seguinte aspecto. A questão de você ter psicólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, pessoas da área de humanas é super importante, sem dúvida nenhuma. Isso aí ninguém está negando, certo? A cultura, um país sem cultura, não é um país decente. Não é um país decente. Um país que não tem história, que não reconhece sua história, que não entende sua história, não é um país decente. Tudo isso é importante. Agora, nós precisamos ter alimentos, nós precisamos ter produtos, nós precisamos ter energia elétrica barata, precisamos ter água bem tratada. E quem vai fazer isso são as profissões ditas das ciências duras, né? Os biólogos, os químicos, os físicos, os engenheiros, etc. Tá? Então, aí é uma leitura que eu faço, posso estar enganado, mas é minha leitura. Eu acho que, em termos de preparação, nós estamos muito mais bem aparelhados nas ciências humanas do que nas ciências exatas. Tá? Por exemplo, só comparando, se você comparar a produção científica e tecnológica do Brasil com produções científicas e tecnológicas de outros países, Coreia, Japão, Europa em geral, Estados Unidos, nós estamos muito, muito aquém. Apesar de nossa economia não estar muito aquém. Nós somos hoje 10ª ou 11ª economia, mas nossa ciência está lá para baixo de 20º lugar. Tá? Nossa tecnologia está lá para 30º lugar. Nossa produção de patentes é ínfima ao que se produz de patentes nesses outros países. Não é questão de ser a nossa área, é questão aqui, se você não tem alimento de qualidade, se você não tem alimento em quantidade, se você não tem energia disponível para as pessoas, se você não tem água disponível para as pessoas, a qualidade das pessoas simplesmente não existe. É muito ruim. Tá? Então, há que se prover a sociedade desses bens para poder a gente, sim, ter muito mais músicos. Precisamos, a cultura precisa de mais músicos, de mais pessoas de teatro, de mais pessoas de cinema. Tudo isso é necessário. Agora, se você não prover a sociedade dos bens básicos, essa sociedade não evolui, não cresce. Tá? E hoje, o Brasil, hoje e desde sempre, não alimenta adequadamente boa parte da sua população. Não dá moradia decente a boa parte da população. Então, enquanto nós tivermos esse mundo de favelas, tá? Esse mundo de pessoas morando mal, comendo mal, a gente não vai ter cultura, a gente não vai ter uma nação decente. Então, tem que equilibrar, evidentemente. Eu acho que precisamos dar atenção maior a suprir as pessoas de qualidade de vida, claro, com cultura também. Mas só a parte cultural, sociológica, só a formação humanística não vai resolver o problema. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Eu acho que o grande problema de ciência e tecnologia, particularmente ciência e tecnologia no Brasil, dessas áreas duras, como o Caride falou, é a má gestão do dinheiro, tá? O Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq e tal, tem uma má gestão, eles não têm uma continuidade. Tem vários professores que pegam o projeto é 2 anos, já muda, daqui a 2 anos já muda, como eu já peguei projeto, montei o laboratório, contratei pessoas, agora eu falo assim, eu quero agora produzir isso aqui. Não pode, porque o objetivo do Brasil é outro. Então, o problema é a má gestão do dinheiro. Tem dinheiro? Tem. Mas é a má gestão do dinheiro. E aí, nós, professores aqui do Brasil, os docentes nessas áreas duras, nós vamos correndo na onda, né? Qual é a onda hoje? É biorefinaria? Vamos publicar em biorefinaria. Por se daqui a um ano biorefinaria acabar e for gás, a gente vai publicar em gás. Porque é o que está dando Ibope. É a nossa moeda. E a parte humanística é fundamental. A parte como eu acho fundamental, tem que investir.
Porque, principalmente, note o seguinte, se a parte de engenharia é a parte dura, que não tem essa parte humanística, se a gente tiver a formação humanística do pessoal que cutuque a gente, nós nunca vamos ter isso. A gente vai ficar sempre naquela parte dura. Ganhar dinheiro, capitalismo, dinheiro. E o capitalismo selvagem. Não é que o capitalismo seja mal. Capitalismo selvagem que é uma porcaria, porque o cara quer explorar o outro. Mas o fundamental de tudo é o seguinte, é a má gestão do dinheiro. Se tivesse uma boa educação, desde a base, nós estaríamos bem. Quando eu morei nos países lá fora, o que tinha lá, importante, o que é educação. Uma mãe que tem um filho passa 2 anos em casa para o filho aprender, ter segurança e ir para a escola. E é pago pelo governo. Aí o cara, mas eu estou gastando dinheiro agora. Não, ele está investindo, porque no futuro não vai ter problema com aquele menino. É um investimento. Então, é a má gestão do dinheiro em ciência e tecnologia no Brasil. Essa é a minha opinião. E a parte humanística, se não tiver, quem é que vai fazer com que tenhamos criatividade, né? A gente ouve a música, ouve a poesia, ouve o pessoal de sociologia tal, trabalhando métodos pedagogos, métodos educacionais disruptivos. Esse pessoal estuda isso. A gente não tem tempo para estudar isso. Então, a gente precisa do pessoal desse tipo para dar uma porrada na gente e dizer, ó, existe essa área. Eu acho que deve investir nos dois. Eu concordo com a fala de Carlos. Tem que ser equilibrado. Eu não acho que tem muito para a parte humanística. Eu acho que tem muito menos. Eu vejo lá pela UFRJ que o Centro de Tecnologia, todas as salas têm ar-condicionado. Você vai na Escola de Belas Artes, vai em Educação Física, como eu ia, vai em Letras, uma porcaria, tem nem computador, é na mão ainda a matrícula, a UERA, né? Para você ver a discrepância, né, entre essas áreas. Então, o que eu digo é o seguinte, tem que ter um equilíbrio, mas, fundamentalmente, é a má gestão do nosso dinheiro na parte de ciência e tecnologia. Essa é a minha experiência. Eu acho que é mal gerido esse dinheiro e não aplica bem. Tá? Bom, é isso. Vejam que MIT que tem um. Veja MIT que tem um. Bom, deve ser a parte humanística. O dos melhores cursos do Brasil acha da formação, MIT considera a formação mais fundamental para os seus cursos. Claro, é o que eu e Carlos estamos falando, é fundamental. Hoje, como o Carlos falou, a gente tem as habilidades duras, né, que é o conhecimento, mas as habilidades soft, né, leves, se não tiver a parte humanística hoje, você não é sustentável, que é um dos pilares. Então, não adianta entrar hoje numa indústria se você não levar para o social. Tá? A planta é ciumenta, ela gosta de quem lhe dá atenção, kkkk. Eu já tenho um caso aqui em Ilhéus. Se os baremas dos concursos 20 horas, por exemplo, fosse focado no profissional, teria um professor com mais experiência, que se somaria aos acadêmicos, para mim é o ideal. Sim, é legal ter o pessoal. O problema dos 20 horas é como o Carlos falou também, o problema dos 20 horas é que o pessoal fica de passagem. Né? Tem muita gente de 20 horas que vai lá dar aula e vai embora. O ideal é que o cara dê aula e interaja com a gente, que é mais acadêmico, para passar a experiência dele para a gente. Eu me lembro que eu dei uma sugestão na UFRJ, o pessoal tudo deu risada, tal, né? Que qualquer curso que tivesse, cálculo 1, iria um profissional da área de engenharia química, em 2 aulas falaria o seguinte, qual é a importância de você estar estudando esse cálculo 1? Você não estudou aí derivada integral? Para que vai servir isso no futuro? Porque o aluno, nos 2 primeiros anos, ele sabe o seguinte, para que eu estou estudando essa porcaria toda? Então, 2 aulas do final do curso era dado a um profissional, seja da indústria, seja professor, seja não sei o quê, para explicar o uso daquele fundamento. Quando eu digo fundamento, imagine a gente que precisa conhecer a parte industrial. Carlos trabalhou muito com a indústria, eu trabalhei muito com a indústria, mas a maioria dos professores não trabalhou. Ainda há professores xiitas, muito. Precisamos formar empresas novas de alto cunho tecnológico, com certeza. Salvador e a Bahia têm vários problemas de natureza social que a engenharia pode ajudar muito. Deixa eu ver o tempo aqui, faltam 5 minutos. A Bahia possui um dos maiores contingentes de analfabetos do Brasil, que a engenharia poderia ajudar a eliminar ou pelo menos diminuir. Maurício, eu concordo com você. Aí seria um problema de extensão.
Mas é muito complicado porque a nossa moeda é diferente, né? O cara até falou, a demanda que a empresa manda e paga a gente é maior. Estou falando assim como docente, não estou dizendo que é meu pensamento ou de Carlos, mas em geral. Então, não é o seguinte, você dá aula para a comunidade, você não vai ganhar nada. A UFRJ, através da professora Raquel Macedo, foi até minha aluna de mestrado e doutorado, fez um trabalho muito legal com o pessoal do DAEC, que foi um pré-vestibular, não é mais vestibular, pré-ENEM, sei lá o nome, comunitário. E várias pessoas que lá da Maré, né, passaram no vestibular, passaram no Enem, foram para a universidade. Então a gente tem que deixar de ser um pouco egoísta e começar a fazer esse trabalho de extensão, como o cara de falar com o pessoal do assentamento e tal. Eu me engajei nisso. Aqui no Cimatec, eu cheguei aí numa tribo com o David, né? A professora Ana Souza também do Cimatec foi, visitamos a tribo lá, vimos lá a produção de aroeira que eles tinham. É triste porque eles vendem o saco de aroeira, o menino cata, passa o dia catando, bota o sacão de aroeira e vende por R$1 o boticário, Natura, esse negócio. Enquanto ele poderia processar aquilo, como o cara falou, ter seu óleo essencial, vender por muito mais caro. E a cacique, né, que era uma mulher cacique, falou, professor, eu quero aqui o seguinte, que você bote essa fabriqueta. Porque a ideia dessa fabriqueta não é só botar a fabriqueta, é como o cara falou, é dar educação aos meninos. É da educação. Porque da educação é que a gente tem criatividade, tem a forma de pensar e tem o caminho certo. Para mim, a educação é que manda. Eu não entendo a política brasileira, que é pátria educadora, qualquer bosta que falo, desculpe, e não foca na educação. Se focar na educação, muda o Brasil todo, de uma hora para outra. Perfeito. Muda na hora. Eu tenho certeza absoluta. Não me lembro, meu pai só tem primeiro grau, fez o segundo grau, eu acho que supletivo ou qualquer coisa, minha mãe, mas meu pai sempre me falou, estude para não levar esporro. Estude, eu só fiz estudar até hoje eu consegui tudo por estudo, conhecimento. Ainda digo o seguinte, se eu tomar um esporro, eu peço demissão. Eu sou refratário à ordem, porque meu pai me botou na cabeça isso. Que ele engolia sapo para poder a gente estudar. Então, estudem. É o conselho que eu dou final, porque a gente só falta 2 minutos. Khalid, suas palavras finais. Eu acho que sim, acho que a educação é fundamental. Acho que a estratégia brasileira de não dar uma educação pública de qualidade para o ensino básico, estamos pagando e vamos pagar durante muitas décadas ainda. O mundo todo, até no país capitalista como os Estados Unidos, o ensino público básico, até o ensino médio, é público e é da melhor qualidade. Tá? Então a gente tem que resolver esse problema. O ensino superior é necessário, sem dúvida nenhuma, mas se nós não colocarmos um olhar todo especial no ensino básico brasileiro, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, nós não vamos superar essa enorme desigualdade social que vivemos. Tá? Uma grande ideia era o Brizolão. O Brizolão era perfeito no Rio. A situação é muito complicada. Por exemplo, eu, nesse contato que o Fernando Pessoa falou, eu me predispus a trabalhar com o ensino básico de matemática, que é a minha praia. Eu não vou dar aula de português, que não tenho condição, mas aula de matemática eu tenho muito. E nesse assentamento e outros lugares, mas eu não tive receptividade. As pessoas também não entendem a necessidade delas. Ou seja, é muito complicado. Tá? Não basta ser boa vontade. Eu tive boa vontade, eu disse, ó, é só marcar, eu vou aqui, eu dou aula de matemática, soma, divisão, multiplicação, proporção, papapá, para vocês um dia entenderem um fluxo de caixa, para vocês um dia poderem fazer avaliação econômica. Mas não tive a receptividade como eu esperava. Ou seja, está faltando muita coisa aí, e se não tiver uma cruzada, no bom sentido, em torno do ensino básico, esse país não se modifica. Vamos ficar eternamente nisso aí. Eu agradeço a todo mundo. Pergunta aqui, o que acha do novo ministro da Educação? Ele não conhece o Brasil.